Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus, aqui Pastor Divino Duarte. Irmãos, compartilhar um vídeo e refletir sobre a palavra do Senhor, amém? Deus, ele é fiel, né? Essa é a principal notícia da semana envolvendo a pastora, preletora, pregadora Camila Barros, depois que ela fez essa fala aqui. Vamos assistir. Quantos cultos mais você vai faltar para cumprir plantão? Quantos cultos mais você não vai entrar na escala da igreja porque você tem que trabalhar fora? Quantos congressos mais de 3 dias você só vai conseguir vir em um porque você tem que trabalhar? Desde quando o braço da tua carne se tornou mais forte do que o Deus que te sustentava quando tu ainda era massa informe no ventre da tua mãe? A verdade é que Deus nos chamou como ministros, Deus nos chamou como os seus profetas, mas a pressão da sociedade impõe sucesso e o crente não quer ficar para trás. Há um cansaço exacerbado sobre o ombro da maioria, uma exaustão, um burnout, uma síndrome do pensamento acelerado. Sabe por quê? Porque hoje é status, está ocupado o tempo todo. Quem disse? Gente, essa é simplesmente uma das falas mais diabólicas que a gente tem hoje dentro do contexto evangélico aqui no Brasil. Viu o perigo de blasfemar contra o Espírito Santo de Deus? Se esse irmão, ele não conhece a palavra de Deus, né? Ele não conhece, ele tem uma ignorância sobre a palavra de Deus. Bom, aí Deus, né, não vê como uma blasfêmia, né? Porque quem declara a palavra, quem testemunha a palavra, quem usa o vaso é o Espírito Santo. E se isso se aplicar como blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Porque Deus conhece o sentimento da pessoa. E se esse comentário foi com maldade, né? Conhecendo a palavra de Deus, sabendo que é usado por Deus para pregar a verdade. Então, se Deus vê esse sentimento, que conhece a palavra e está falando que a mensagem é diabólica, pode estar blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Então, devemos vigiar. Eu não sei se o irmão conhece a palavra, né? Tomara que ele não conheça. Aí se aplica como ignorância, entendeu? Maldade comum, não a maldade por inveja, né, do vaso ser usado, né? Porque foi isso que aconteceu quando eles acusaram Jesus e disse: olha, ele conhece o maioral, é pelo maioral dos demônios, Bezebul, que ele expulsa esses menores. E Jesus, conhecendo o seu coração, antes deles continuar e blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, Jesus disse: olha, uma blasfêmia contra o Filho será perdoado, contra o Pai, mas contra o Espírito Santo não. Então vigia, né? Vigia com a sua boca, para não blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Para não blasfemar. Olha o que a palavra do Senhor diz em Lucas 10, versículo 38, que diz assim, ó: indo Jesus no caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços, e aproximando-se, disse-lhe: Senhor, não te importa de que minha irmã me deixe servir só? Deixe-me que me ajude. Diz-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessário. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que Jesus disse para Maria, né? Para Marta, perdão. Jesus disse, deixou claro ali: Marta, Marta, você está certa, Marta.
você tem razão. Ó Marta, como você está certa, como você tem razão, como você será louvada, louvável, né? A sua atitude, o seu cuidado com a casa, com as visitas, com tudo. Todos vão te aplaudir, Marta. Como você está certa, como você tem razão. Este mundo inteirinho vai aplaudir você, Marta. Mas uma coisa, eu quero lhe falar. Você está vendo esta casa, estas panelas, esta vila, estas pessoas? Tudo vai passar. Mas a parte que Maria escolheu, ninguém vai tirar dela. Ninguém vai tirar. Ela escolheu a melhor parte do que é a palavra. Prioridade na palavra. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós declaramos, o Pai está no céu, é prioridade, Ele está acima de todas as coisas. Né? O Pai Nosso está no céu. Acabou Moisés. Deixa ele descansar, acabou o ministério dele. O Pai Nosso está no céu, santificado é ao teu nome. Acabou o sábado. Acabou o sábado. Santificado é o nome do Senhor sobre todas as coisas, sobre o sábado, sobre o trabalho, sobre tudo. A palavra não está mandando ninguém deixar de trabalhar. Seja submisso às autoridades. Seja submisso àqueles que estão acima, seja um patrão, seja um pai, seja uma mãe, seja qualquer, seja o esposo, seja o governo. Seja submisso às autoridades, no Senhor. Mas quando as mesmas querer ferir a sua fé, tirar você da palavra, então você aborrece eles. É o que diz em Lucas 14, 26. Aquele que vinha a mim, e não aborrecer pai, mãe, filho, esposa, e a própria vida, não é digno de mim. Olha só, aborrecer tudo. O texto, Jesus não disse, aquele que aborrecer pai, mãe, filho, esposa, todas as coisas, até a própria vida, menos o seu patrão. Então, seja submisso a tudo no Senhor, mas se esse algo, assim como os discípulos foram submissos às leis. Paulo disse a Timóteo, olha, seja submisso às autoridades, esteja preparado para uma boa obra. Mas quando essas autoridades feriam a sua fé e queriam impedir o evangelho, eles aborreciam, e por isso muitos foram mortos. Por isso muitos foram mortos. Então a palavra do Senhor é algo muito fino, né? Aqui o Senhor Jesus disse, olha Marta, você está em razão, você está certa. Realmente tem que cuidar da casa. Mas uma coisa eu quero lhe falar, tudo vai passar. E isso não soma para a salvação. Maria escolheu a melhor parte. Ela está na palavra. Na palavra. Na palavra. Então devemos vigiar para não blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Porque quando alguém prega a verdade, né? E às vezes se o sentimento nosso for inveja daquela pessoa pregar a verdade com tanta autoridade, né? Isso pode ser uma blasfêmia contra o Espírito Santo no seu íntimo. Mas se é uma pessoa que não conhece a palavra, eu não sei, eu não conheço o irmão, não sei se ele conhece a palavra. Tomara que ele não conheça, né? Seja só uma ignorância a mais. Deus olhar dentro dele e ver que ele não está, né?